Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entender as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e o nosso objetivo aqui não é apenas explicar conceitos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. No episódio anterior, nós discutimos o aspecto jurídico do direito tributário internacional. Quando falamos de um aspecto jurídico, nós não estávamos falando apenas num conjunto de normas, mas de uma qualidade de pertencer a uma tradição específica. Que tradição era essa? Uma tradição de resolução de problemas da vida social a partir de uma articulação muito própria de determinadas categorias. Categorias estas que foram desenvolvidas no direito romano, que foram recuperadas ali a partir do século XI por razão da redescoberta dos textos romanos antigos, foram apropriadas por vários grupos de poder em seus projetos específicos, notadamente o direito canônico, que é o projeto específico da Igreja Católica, o projeto jurídico de organização social da Igreja Católica, e essa redescoberta e essa nova visão sobre o direito foi muito mais sistematizada, teve espaço para diversos tipos de debates, sobretudo a partir da ascensão das universidades no continente europeu, o que permitiu um espaço institucional para que esse debate jurídico fosse levado adiante sem a necessidade de estar conectado a uma autoridade específica. Esse debate deu origem àquilo que nós chamamos de jurisprudência, né? Fizemos uma longa digressão sobre como é que ela nasce a partir de uma perspectiva naturalista cristã, depois um naturalismo racional, depois um positivismo específico, né? Ela reagiu ao positivismo científico do século XIX, gerando o positivismo jurídico, algo que depois vai dar origem ao realismo, e como isso redundou numa visão universalista, né? Todo esse processo permitiu uma visão universalista desse processo, que foi a semente daquilo que futuramente seria chamado de direito internacional. Então tudo isso foi visto no episódio anterior. No episódio atual, nós vamos falar de uma segunda tradição. Assim como falamos de uma tradição discursiva no primeiro, vamos falar de uma segunda tradição discursiva, que é a tradição relacionada ao fenômeno da tributação. E o que nós estamos chamando aqui de tributação? O mais apressado poderia dizer que a ideia de tributação é algo óbvio, né? O que é tributação? Tributação é a passagem dos recursos, né, recursos financeiros, vamos chamar assim, de origem financeira, de natureza financeira, das mãos dos atores privados para as mãos dos atores públicos, ou seja, é a transferência de recursos da esfera econômica privada para a esfera pública. Porém, a situação não é tão simples assim. Por quê? Porque há momentos históricos, há determinados episódios históricos, lugares e épocas em que era possível se falar em tributação, ou pelo menos se tenta falar de tributação, sem que necessariamente essas categorias possam ser utilizadas. A ideia de esfera pública e esfera privada, essa dicotomia que pauta a maneira como vemos hoje o fenômeno da tributação, ela nem sempre existiu historicamente. Então, como é que eu posso falar, por exemplo, em tributação antiga, tributação no Egito Antigo, se a ideia de dissociação entre esfera pública e esfera privada é algo decorrente da experiência europeia moderna? Então, não havia tributação antigamente? Há autores que vão dizer que não havia mesmo. Tem pelo menos um autor que eu conheço que diz que a tributação nasce com o Estado moderno. Aquilo que havia antes disso não é a tributação, é a pré-história da tributação. Mas para fins do nosso argumento, e assim está no nosso livro, nós vamos trabalhar sim com a ideia de que tributação é um fenômeno social antigo, que pertence a outros momentos históricos e que tem tanto uma historicidade do fenômeno social em si, quanto uma historicidade da forma de pensamento que acompanha esse fenômeno. E nós vamos tentar traçar rapidamente aqui aquilo que nós chamamos da genealogia desse desenvolvimento da tributação ao longo do tempo. Mas antes de entrar nessa primeira parte sobre essa visão genealógica da tributação, é importante destacar aqui o objetivo do episódio de hoje, né? Para além dessa simples digressão histórica sobre o que tem sido a tributação, né, de maneira muito resumida, diga-se de passagem, o objetivo aqui não é apenas uma análise histórica, não é apenas olhar para o passado, mas entender como esse longo processo, né, essa longa genealogia, tanto do fenômeno quanto do pensamento tributário, ela redunda no nascimento de um campo eminentemente tributário, né? A gente vai explicar por que nós achamos que há um momento de nascimento desse campo, em que lugar, em que contexto isso se dá, e posteriormente, naquilo que nos interessa, como é que esse campo tributário
ele desenvolve uma vertente eminentemente jurídica que ganha autonomia e vai gerar aquilo que nós chamamos do discurso jurídico sobre a tributação, ou, se eu quiser ser um pouco mais popular na minha fala, o nascimento do campo justo-tributário ou do direito tributário enquanto uma disciplina. Mas vamos retomar então a nossa primeira parte, que é sobre essa genealogia da tributação. E é importante deixar claro que quando eu falo de genealogia da tributação, eu não estou pressupondo qualquer tipo de determinismo tributário. Não significa que haja necessariamente um percurso que deve ser desenvolvido pelo pensamento tributário, mas que efetivamente assim ocorreu ao longo da história. Então estamos falando de um pensamento ou um fenômeno tributário que tem evoluído historicamente em determinados momentos históricos, em determinados lugares, ou mais especificamente, eu diria, em um lugar que é, a meu ver, essa é a minha visão, onde nasce o debate mais sofisticado sobre a tributação, que é o continente europeu. O debate tributário, ele não é restrito à Europa, isso é importante dizer, ele não está limitado à Europa, mas essa forma mais sofisticada de se entender o fenômeno tributário e que deu origem ao direito tributário enquanto uma disciplina e, consequentemente, ao direito tributário internacional, quando essa disciplina sofrer o processo de internacionalização, que será o objeto do próximo episódio, em relação a esse acontecimento, isso se dá no continente europeu, ou seja, o direito tributário e o direito tributário internacional, ele é eurocêntrico por definição. Mas enfim, como é que se dá isso antes desse momento? Bom, o que nós temos antes disso? O que temos antes disso é um fenômeno tributário que se manifesta de maneiras muito diferentes dependendo do local e do contexto. Existem experiências históricas tributárias que veem esse fenômeno tributário muito mais associado, por exemplo, com aspectos religiosos em determinadas culturas, com aspectos relacionados à guerra, com aspectos de devoção, como fruto de submissão em decorrência de uma má gestão de uma campanha de guerra. Em determinados casos, e de maneira bastante contraintuitiva para alguns, a tributação também era vista como uma espécie de honraria, em que somente cidadãos de prestígio deveriam pagar tributos e não aqueles que não tivessem esse mesmo prestígio social. Enfim, o fenômeno tributário, historicamente, ele tem se manifestado de maneiras diferentes conforme a ideologia do momento, conforme aquela sociedade via o fenômeno tributário nas suas relações com aquilo que era julgado relevante para fins daquela forma de organização social. Entretanto, e principalmente no contexto europeu, verificou-se que um tema começou a atrair bastante o debate tributário, e esse tema é a questão da legitimidade da tributação. Não sem razão. No continente europeu, desenvolveu-se ao longo dos séculos um debate específico sobre a legitimação do exercício do poder. E como a tributação, historicamente, ela é um desdobramento desse exercício do poder, nada mais natural do que esse debate também contaminar ou afetar quaisquer perspectivas sobre o fenômeno tributário. Neste sentido, pode-se dizer que o debate tributário ele foi bastante influenciado por todas aquelas idas e vindas em relação à centralidade do poder da Igreja Católica no continente europeu, as disputas de poder entre o Papa, os reis, entre os reis e os nobres. Com o tempo, o debate tributário acabou sendo vindo a reboque de um tema que se tornou um tema central na experiência europeia, que era o debate sobre a legitimação da autoridade, de um lado. Vamos pensar nas duas faces de uma mesma moeda, né? Uma face dessa moeda era o debate sobre a legitimidade da autoridade central e a outra face era o debate sobre a propriedade. A ideia de propriedade e essa separação, né, entre, ou pelo menos algo que culminaria com essa separação entre a propriedade privada e a propriedade estatal ou espaço público, ela foi central para o desenvolvimento do debate tributário. E é por essa razão que todo esse movimento multifacetado de debates tributários no plural, envolvendo diversos tipos de conflito no continente europeu, começou a gravitar em torno de um processo de sofisticação muito grande relacionado ao elemento da propriedade durante o período que ficou historicamente conhecido como Iluminismo. Tá? Então, como o debate tributário veio ao reboque da sofisticação do debate sobre a propriedade, e essa sofisticação ocorreu durante o período do Iluminismo, então pode-se dizer também que o debate tributário ele ganha uma sofisticação jamais
jamais vista historicamente durante esse período do Iluminismo na Europa. Alguém poderia alegar, mas durante o período egípcio antigo houve grandes avanços em termos de tributação, e eu concordo. A literatura sobre a contribuição dos antigos egípcios para o debate tributário, ela é vasta em exemplos, ela é bastante prolífica em exemplos sobre como técnicas de armazenamento de grãos que vão dar origem a métodos contábeis foram importantes nesse período, né? Mas isso não é algo, pelo menos essas preocupações dos egípcios não eram especificamente de natureza tributária. Essas preocupações, notadamente tributárias, elas vão ganhar esse grau de sofisticação apenas no continente europeu durante o debate do Iluminismo. Entretanto, o que ocorre durante esse período do Iluminismo é que, e eu já disse isso antes, né, que a visão sobre a tributação ela é pautada pela ideologia do momento, e a ideologia desse momento ela é influenciada por aquilo que, né, ficou caracterizado ao longo da história como o pensamento mercantilista. E por que é importante falar sobre o mercantilismo aqui nesse caso? Porque o mercantilismo, não como uma teoria econômica, o mercantilismo não é uma teoria econômica, mas uma maneira comercial de ver o processo de geração de riqueza, o mercantilismo ele parte da ideia de que a riqueza ela é estática, de que a riqueza ela é a mesma desde que Deus criou o mundo. Então Deus criou o mundo de maneira estática, tudo que existe sempre existiu, né? Ou pelo menos desde aquele momento, e portanto, se tudo que existe foi criado por Deus no momento da criação do universo, a riqueza existente também seria derivada desse processo de criação do mundo. E que, neste caso, para que eu ganhe riqueza, eu tenho que extrair riqueza de uma outra pessoa, né? De um outro indivíduo. E o que justifica aquele posicionamento bélico, a acumulação de metais, toda aquela caricatura que se faz do movimento mercantilista. Mas o que é importante para nós aqui sobre esse fenômeno é que se o movimento mercantilista, ou melhor dizendo, se o pensamento mercantilista não vislumbra a possibilidade de geração de riqueza, a tributação ela vai seguir esse mesmo caminho e ela, portanto, só vai se preocupar, o fenômeno tributário e as narrativas sobre o fenômeno tributário só irão se preocupar com aquilo que o paradigma mercantilista permite compreender. Essa visão do fenômeno e da forma de geração de riqueza, ela sofreu uma pequena influência de um movimento intelectual que foi extremamente relevante para o campo tributário, acho que merece até um podcast específico sobre ele, que é o cameralismo, ou o movimento das ciências camerais, que foi um movimento com um pé na burocracia e um pé na academia, em que muitos burocratas fiscais, vamos dizer assim, administradores em geral, mas notadamente fiscalistas, começaram a repensar as suas funções estatais a partir da melhoria das suas atividades, o que teve uma influência muito grande do pensamento acadêmico. Porém, o cameralismo ele não conseguiu se contrapor ao paradigma mercantilista no sentido de oferecer uma alternativa ao processo de geração de riqueza. Ele foi basicamente uma versão germânica ou prussiana, né, para fazer referência ao local onde o cameralismo teve maior importância, uma versão germânica do mercantilismo. Então ele contribuiu muito para processos e para a visão da burocracia sobre o fenômeno tributário, mas pouco sobre o processo de geração de riqueza. Quem vai contribuir de maneira mais efetiva para esse processo é um segundo movimento que entrou para a história com o nome de fisiocracia. Os fisiocratas, ou os economistas, como eles mesmos se chamavam, foram os primeiros de que se tem notícia, pelo menos de uma maneira sistematizada e que deixou um legado, né? Foram os primeiros a pensar num delta, vamos chamar assim, numa possibilidade de geração de riqueza, entendendo que a riqueza ela decorre da terra, né? A terra seria o grande elemento produtor de riqueza, e com isso já pudemos pensar historicamente na ideia de uma tributação dividida entre uma tributação estática e uma tributação dinâmica, uma tributação que recai apenas sobre os fluxos financeiros, os fluxos de capitais, e uma outra que recai sobre a própria geração da riqueza. E isso tem implicações bastante importantes, inclusive é isso que permite se pensar no imposto geral sobre a renda. Não numa renda no sentido de fluxo financeiro, mas numa renda no sentido de geração de uma mais-valia. Contudo, os fisiocratas estavam muito ligados a uma forma muito específica de geração de riqueza, que era a atuação agrária, né? Os fisiocratas estavam muito ligados à tradição francesa agrária.
o que não condizia com um outro movimento que vinha ganhando peso nessa época, que era a ascensão da burguesia comercial inglesa, da burguesia comercial da Inglaterra. E com isso eu passo aqui para o segundo momento aqui da nossa fala, que é essa transição entre esse pensamento fisiocrata e uma nova corrente que pode ser personificada na figura de Adam Smith. Com Adam Smith, podemos dizer que um verdadeiro campo tributário começa a nascer, não especificamente em razão de Smith, mas em razão do legado que ele deixa e daquilo que seus seguidores fazem. Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, ele dedica um capítulo ao processo, não ao processo de geração de riqueza, o seu livro praticamente todo é dedicado ao processo de geração de riqueza, mas ele traz um capítulo sobre tributação, colocando a tributação como uma forma de consumo da riqueza gerada. E essa estética, essa narrativa e essa estética do livro vai influenciar o pensamento dos autores que virão a seguir. Pensadores como David Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say vão produzir obras em que eles basicamente repetem essa topografia criada por Smith, colocando a tributação numa parte mais à frente das suas obras dedicadas ao consumo da riqueza gerada. E por que eles fazem isso? O que está por trás disso? É porque todos eles estão ligados aos elementos morais de Adam Smith, né? Todos aqueles elementos de organização estatal que pregam uma necessária repartição entre a atividade estatal, que deve ao máximo evitar interferir na liberdade dos cidadãos, na maximização do seu auto-interesse, enquanto a riqueza ou o processo de geração de riqueza estaria localizado nessa outra esfera, que é a esfera individual, que é a esfera privada. Então, eles não dão a devida atenção àquilo que hoje nós chamaríamos da atividade arrecadatória de Estado. Até porque, se Smith diz que o papel principal do Estado é o não agir, é o não interferir nas relações privadas, não haveria razão para que ele ou seus discípulos desenvolvessem um pensamento sobre o processo arrecadatório. De maneira bem resumida e para ser didático, o meu argumento é que, se Smith é considerado o pai da economia por muitos, né, ou o pai da economia política, apesar de que a expressão economia política e o campo da economia política preexistem a Adam Smith, mas de fato ele realmente foi muito importante para dar uma guinada nesse debate, se entendermos que ele é o pai da economia política, somos obrigados a entender que essa disciplina não comporta um debate sistematizado e profundo sobre o fenômeno da tributação, o que, historicamente, redundou na ascensão de outras disciplinas, de outras formas de pensamento mais dedicadas ao fenômeno fiscal. No mundo anglo-saxão, essa separação entre esse discurso dedicado ao processo de geração de riqueza, que ficou muito apropriado no debate da economia política, e uma outra preocupação com a atividade estatal, implicou na ascensão da chamada public finance como um spillover da economia política, só que neste caso dedicada a esse processo. Porém, a public finance ela foi muito associada, ela não conseguiu cortar o seu cordão umbilical com o pensamento da economia política, de modo que ela, o tempo todo, ela se colocava numa situação de conflitos internos em relação a onde estaria esse processo de geração de riqueza e onde se deveria dar ênfase na análise da atuação estatal. Dito de outro modo, a ideologia liberal que estava presente no pensamento smithiano, ela contaminou a public finance de tal maneira que foi necessário compreender melhor qual era, inclusive, seu próprio objeto. Quer dizer, o que era o objeto da public finance enquanto uma disciplina? Seria o Estado, em razão do seu caráter público, né, ela é uma public finance, ou seriam os indivíduos, dada que a premissa de que a produção de riqueza ocorreria na esfera privada. E essa provocação, ela tem uma razão de ser. Não só essa provocação que eu acabo de fazer, mas como o próprio fato de usar a expressão em inglês, usar a expressão public finance em inglês, denota que eu atribuo essa forma de pensamento à cultura anglo-saxã. Porque no continente europeu, nos locais onde o cameralismo deixou seu legado, teve uma influência cultural muito forte, surge uma outra disciplina que seria a versão continental europeia da public finance. E ela é tão diferente, a sua perspectiva é tão distinta, já que a public finance ela continua presa à ideologia liberal smithiana, a diferença ela é tão grande que a própria nomenclatura mudou historicamente. Enquanto, como eu disse, na cultura anglo-saxã,
esse pensamento sobre atividade fiscal veio designado como Public Finance, no continente europeu ele veio designado com expressões que, nas suas línguas locais, equivalem àquilo que em português nós chamamos de ciência das finanças. Então a ciência das finanças, ela não é só uma tradução da Public Finance em outros idiomas. Ela é uma outra perspectiva, muito mais sofisticada, muito mais multidisciplinar e muito menos traumatizada com a influência do pensamento smithiano, né, essa influência ideológica que preocupa muito os autores, e ela acaba sendo a grande referência para o surgimento de um campo tipicamente tributário no continente europeu. E eu faço um pequeno adendo aqui para não parecer que é só uma implicação minha contra a Public Finance, mas na minha pesquisa, olhando alguns autores contemporâneos, eu li muita introdução de livro, muito prefácio de livro ali da virada do século XIX para o século XX, e era muito comum, né, que alguns autores anglo-saxões se ressentissem do fato de que a Public Finance não era tão sofisticada quanto os compêndios de ciência das finanças, sobretudo dos alemães, dos franceses, enfim. Então, não é só uma implicação da minha parte, isso é documentado nas obras, né? Essa diferença de qualidade, de dedicação ao tema tributário, era documentada historicamente. Enfim, seguindo aqui a nossa linha, né, falando da ciência das finanças e do seu desenvolvimento, eu sou obrigado a trazer um tema que, né, vira e mexe, acaba vindo nas minhas narrativas, que é a ascensão do positivismo científico ao longo do século XIX. Esse evento ele é marcante em várias áreas e ele afeta diretamente a Public Finance de duas maneiras. De um lado, ele afeta a Public Finance, que, como eu disse, é um campo multidisciplinar, portanto ela tem aspectos muito diferentes ali dentro, aspectos políticos, aspectos econômicos, jurídicos, enfim. Então, ela afeta, vamos dizer assim, os aspectos econômicos da Public Finance, porque o movimento do positivismo científico vai afetar diretamente a visão da economia. É o positivismo científico que gera na economia a chamada revolução marginalista, por várias razões. Mas o marginalismo, enquanto uma agenda de pesquisa, ele impacta de tal modo a economia que faz com que ela deixe de ser aquela economia política, como se costumava dizer, e passe a ser economia no sentido moderno. Até o nome da disciplina muda. Até então, muitos economistas de hoje utilizam essa expressão, né, da economia política para se referir a essa visão que vai até o movimento marginalista e utiliza a expressão economia do movimento marginalista dali para frente, em que a economia aí sim se torna algo parecido com a visão que se tem hoje dessa disciplina voltada para gráficos, para funções, para análises matemáticas. Até então não era assim. E o segundo grande impacto que ocorre é essa busca, nós já vimos isso no episódio passado, mas essa constante busca por evitar argumentos de natureza metafísica, de evitar argumentos de ordem política, de ordem filosófica, de tudo aquilo que não é considerado objetivo dentro de uma pureza científica que era buscada no século XIX. Isso vai esfacelar a ciência das finanças, que, como eu disse, é multidisciplinar desde a sua origem. Isso afeta, como eu disse, a economia, isso afeta também o direito. O direito passa a procurar a sua própria metodologia e não quer se misturar mais com esse debate multifacetado, multidisciplinar que propõe a ciência das finanças. Isso não quer dizer que a disciplina ciência das finanças muda. Ela não deixa de existir, ela não vira outra coisa, ela continua existindo. Até hoje ainda há livros sobre ciência das finanças. Mas nós temos que reconhecer que esse movimento ele faz com que o debate tributário ele comece a ser discutido em guetos de economistas, em guetos de juristas, com repercussões práticas bastante importantes. Seguindo aqui para a nossa terceira parte, caminhando já para o encerramento do nosso episódio, o que eu posso dizer, e esse é o nosso foco aqui, né, é que nesse momento em que a ciência das finanças ela é impactada por esse movimento do positivismo científico, esse é o momento do nascimento de um campo especificamente justo tributário. Porque é a partir desse momento que o direito começa a se ocupar do tema da tributação de uma maneira autônoma, de uma maneira amparada, né, dentro daquilo que se pensava na época como as melhores práticas, a melhor técnica para o desenvolvimento de uma agenda eminentemente jurídica. Mas esse processo, vamos chamar assim, esse processo de autoafirmação do direito, que passa necessariamente por um processo de independência jurídica, ele não vem sem algumas incongruências, algumas dificuldades. Então, quando estamos falando de um processo de independência do direito tributário, a gente tem que pensá-lo sob duas perspectivas. Um processo de independência da ciência das finanças, ou mais especificamente da economia, né, se a gente quiser
reconhecer que a economia teve um papel central nesse debate, mas, ao mesmo tempo, além dessa discussão sobre a independência da economia, que teve uma maneira específica para ser solucionado, não vai dar tempo de desenvolver aqui, mas que seria essa ideia de que, na verdade, o direito ele não está preocupado com os aspectos econômicos, mas sim com os aspectos jurídicos dessa visão, que é algo até relativamente evidente nesse caso. Mas o direito tributário, ou o campo justo-tributário, ele também teve que enfrentar um processo de independência em relação a outras áreas do direito. O primeiro grande debate foi o debate sobre se o direito tributário seria uma área do direito público ou do direito privado, algo muito parecido com o que aconteceu naquele debate lá sobre a Public Finance. Por quê? Porque se o processo de geração de riqueza ocorre na esfera privada, então o direito tributário deveria ser um direito privado. Mas, ao mesmo tempo, ele lida com a atividade arrecadatória do Estado, então ele seria um direito público. Então, ele tem ou não tem autonomia, por exemplo, diante do direito civil? Esse foi um debate muito importante no início do século XX. A saída dada por muitos autores, também não tenho muito tempo aqui para explorar isso, mas para quem tiver curiosidade, há alguns debates, sobretudo na literatura francesa, entre Genie e Trotobas, sobre esses aspectos. A solução dada para resolver esse imbróglio foi uma divisão entre uma esfera ou uma dimensão considerada formal, né, meramente formal, e que estaria submetida ao direito privado, e uma outra considerada real, né, seria o realismo da tributação, que se preocuparia com onde a tributação teria esse efeito. Só que o problema dessa adoção, né, desse exercício para fugir da influência do direito civil, né, ou do direito privado, acabou jogando o direito tributário de volta para a economia. Porque se a preocupação são os aspectos econômicos da tributação, então qual é o espaço que existe para o jurista para trabalhar com esse fenômeno se o economista já ocupa esse locus e já propõe esse debate? E isso parece uma coisa trivial para um brasileiro, mas em culturas em que o justo tributarista teve que disputar espaço com o economista, isso levou a uma verdadeira crise do papel do justo tributarista, principalmente na área internacional. Eu cito especificamente os Estados Unidos como um local onde esse debate foi bastante relevante, porque nos Estados Unidos ocorreu também, ao longo do século XX, a emergência da chamada Law and Economics, que seria esse movimento conhecido como AED, ou Análise Econômica do Direito, que coloca o direito como objeto da economia. Né, muitos autores, um especificamente, né, o Posner, ele fala, né, ele chega a afirmar que o direito teria se transformado apenas em um mero objeto do estudo econômico. Então, numa cultura justo-tributária em que o pensamento vai no sentido de que a economia ela é central para esse debate, que o direito é um mero acessório, e considerando que o direito tem esse legado, o direito tributário especificamente tem esse legado, esse cordão umbilical ainda não tão bem cortado com a economia, isso gera um movimento de crise, né? Pelo menos um sentimento de crise do justo tributarista. Isso é ainda mais importante quando a gente fala da esfera internacional, porque no plano doméstico, essa crise, e esse é o caso do Brasil, por isso que o Brasil não passou tanto por esse dilema, essa crise ela pode ser amenizada pela busca do texto, pela busca do código. Então, a partir do momento em que nós temos um Código Tributário Nacional, o justo tributarista pode dar de ombros para essa preocupação e dizer, não, mas o meu objeto de estudo é o Código Tributário Nacional, é a norma jurídica tributária, é a hipótese de incidência tributária, é o fato gerador da obrigação tributária. E no caso brasileiro, todos esses elementos viraram, inclusive, obras centrais para o desenvolvimento da nossa história do campo, para a história do nosso pensamento tributário nacional. Mas isso não é tão evidente no plano internacional, porque não há um Código Tributário Internacional, não há um fato gerador internacional. Então, no plano internacional, essa crise foi muito mais acentuada. E com isso, essa preocupação, essa crise no plano internacional gera, e a gente vai sempre voltar nesse tema, falamos isso no episódio anterior, a gente volta nesse tema aqui até para finalizar, né, e fazer a conexão com o próximo episódio, ela gera uma relação de desconfiança em relação ao caráter internacional do campo. Então, esse processo de internacionalização, né, que ocorre na passagem do século XIX para o século XX, ele não é muito bem assimilado pelos justos tributaristas. Né? Como foi mencionado no episódio anterior, né, eu até utilizei uma frase de efeito, né, eu dizendo que os justos tributaristas internacionalistas optaram por abrir mão, né, por sacrificar o caráter internacional do campo para preservar o seu aspecto jurídico.
Isso é verdade. E esse processo de internacionalização, agora falando especificamente do direito tributário, ele padece desse dilema, ou desse paradoxo, melhor dizendo. Por outro lado, essa dificuldade sofrida pelos juristas, pelos justributaristas, não necessariamente foi experimentada pelos economistas. Os economistas tinham muito mais facilidade para lidar com esses universalismos do que o jurista. E com isso, eu vou parando por aqui, mas deixo essa mensagem, né? Com isso, esse processo de internacionalização dessa passagem do século XIX para o século XX, ele é muito marcado pelo protagonismo dos economistas. No próximo podcast, no próximo episódio, daqui a 2 semanas, a gente vai começar a aprofundar um pouco nessas 3 fases desse processo de internacionalização, mas já deixo esse gancho final aqui para essa primeira fase, que é esse primeiro processo de internacionalização, esse primeiro processo de institucionalização do debate justo tributário no plano internacional, ele é marcado pelo protagonismo dos economistas, porque enquanto os economistas estavam discutindo a sua agenda, estavam discutindo a internacionalização da economia, os juristas ainda estavam se voltando para suas técnicas, para os seus métodos, para a sua agenda de pesquisa, e não era muito claro se haveria realmente um caráter internacional para o direito tributário internacional. Então, eu concluo aqui com essa frase, resgatando esse problema, que é um problema que eu acho que assola o campo, não apenas nacional, mas no plano internacional também. Mas eu acho que no caso brasileiro isso é particularmente marcante. No episódio anterior, como vocês se lembram, eu cito até aquela anedota relacionada ao principal manual sobre direito tributário internacional do campo brasileiro, que é o livro do professor Alberto Xavier, né? Direito Tributário Internacional do Brasil. Esse do Brasil não é por acaso, é porque a dimensão internacional, né, o aspecto internacional do direito tributário brasileiro é vista sobre uma perspectiva doméstica, é vista a partir da norma brasileira. Isso é muito diferente da posição que os economistas tiveram nesse processo, no momento em que o debate tributário estava se internacionalizando e se institucionalizando no plano internacional. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por acompanhar mais este episódio do STB Explica. Se esse conteúdo ajudou de alguma maneira, trouxe uma nova perspectiva para a sua visão sobre a tributação, eu peço que compartilhe aí com sua equipe, com seus amigos, marque a STB nas redes sociais, né? Curta aqui o nosso podcast, dependendo da plataforma que você esteja, e vamos continuar essa conversa nas nossas redes em geral, tá? E no próximo episódio, como eu disse, seguiremos adiante, pararemos desse ponto em que eu deixei aqui, com essa provocação desse momento, dessa guinada, né, do plano doméstico para o plano internacional, e aí nós vamos olhar diretamente para o caráter internacional do campo justo tributário, sobre uma perspectiva que eu trago, né, dizendo que, é esse o meu argumento, dizendo que o processo de evolução do campo tributário internacional ele é dividido em 3 fases, e né, essa primeira fase é exatamente esse momento em que a gente para aqui, que é esse momento do processo de institucionalização do debate no plano internacional, notadamente com o surgimento da Sociedade das Nações. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Até o próximo episódio.